Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Leilane, mentora e coordenadora do MAPA. Sou perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, falando aqui de Porto Alegre. E vou falar nesse vídeo hoje sobre como funciona, o que cai na prova para o concurso de perito criminal oficial. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo sobre etapas do concurso e sobre o funcionamento, o ingresso na carreira de perito criminal, que foi uma base para o que a gente vai falar aqui. Então lá a gente viu uma visão geral. Se você não viu ainda, pausa, pega aqui na descrição e assiste o vídeo e depois volta. Que aqui hoje a gente vai falar somente da primeira etapa do concurso, que é a etapa da prova objetiva, que pode também com a prova discursiva. Então, praticamente em todos os concursos, a gente vai ter ali a prova objetiva, que é aquela prova de marcar as alternativas, né? Ou certo ou errado, ou assinalar entre 4 ou 5 opções qual é a correta. E a gente está tendo uma grande tendência também de ter a prova discursiva no mesmo dia da prova objetiva, que é aquela prova em que você vai ter que fazer uma redação sobre determinado tema. E a gente tem também um vídeo falando só sobre a prova discursiva, que eu vou deixar aqui na descrição, mas por enquanto, continua nesse vídeo, vamos aprender sobre a prova objetiva, que é a etapa principal. Se você não for bem na prova objetiva, você nem tem a discursiva corrigida. E aí depois você vai lá e assiste com calma o vídeo das discursivas, beleza? Então o foco aqui hoje é falar sobre a prova objetiva, também conhecida como prova fechada, que vai ser a primeira etapa ali, o primeiro filtro do seu concurso para perito criminal. E na nossa prova objetiva, a gente pode ter basicamente dois tipos de concurso, digamos assim, tá? Não é minha intenção aqui entrar no mérito de o que eu vou fazer depois que entrar no cargo, qual que é a diferença nas atribuições, na prática, né? Mas sim na divisão do concurso. Então, o que muda na sua prova quando a gente tem esses dois tipos de concurso? Que o primeiro é o que a gente chama de perito de área geral e o outro, o perito das áreas especialistas. A gente fala que o concurso é para perito área geral quando ele reúne várias áreas de conhecimento, várias graduações, concorrendo às mesmas vagas e essas áreas vão fazer a mesma prova. Então, eu que sou biomédica, vou fazer a mesma prova que um físico, que um engenheiro químico, que um farmacêutico, que uma pessoa formada em contabilidade, administração e assim por diante. A gente está concorrendo às mesmas vagas e a gente vai fazer a mesma prova. Diferente do perito especialista, é quando a gente tem um concurso dividido em áreas de conhecimento. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu concorri na área 11, que juntava biologia, biomedicina e farmácia. A gente fez uma prova. A outra área, por exemplo, a área 4, que era de engenharias, fez uma outra prova voltada para engenharias. Então, existe esse agrupamento aí de áreas de conhecimento que são similares, e aí o concurso ele é para especialistas, né, dividido em áreas. E o que isso implica na nossa prova, né, no que a gente está discutindo aqui hoje, que é o que cai na prova. As provas de perito geral, elas vão ter um conjunto de matérias um pouco diferente das provas de perito especialista. Então, dependendo se eu pretendo prestar concursos para a área geral, eu vou direcionar minha preparação de uma maneira e dependendo se eu vou prestar para perito especialista, eu vou direcionar de uma outra maneira. De forma geral, a gente tem as matérias de português, direitos, né, direito penal, constitucional, processual penal, administrativo, legislação especial penal, a gente pode ter informática, medicina legal, criminalística. Essas matérias, informática também tem sido bem prevalente, elas vão cair nos dois tipos, tanto para perito geral quanto para perito especialista. Então são matérias bem comuns de a gente encontrar nos dois tipos de concurso. Português, direitos, informática, criminalística, medicina legal e às vezes vem aí uma matemática, um raciocínio lógico. Nenhuma delas é direcionada especificamente a nenhuma área. Por isso que elas vêm tanto para perito geral quanto para o perito especialista, que a prova desse perito especialista também vai ter a área de conhecimentos gerais. Então a gente tem essas matérias em comum. Mas o restante da prova pode ser bem diferente, dependendo se a gente está falando do perito geral e do perito especialista. Então, para perito geral, podem cair todas essas matérias que eu mencionei, que são bem comuns, mas aí eles vão colocar outras matérias que também não são específicas de nenhuma área de conhecimento, são matérias mais gerais, às vezes que a gente já viu até no ensino médio, ou alguma área ali da faculdade, só que caem para todo mundo. Então, pode cair, por exemplo, biologia,
contabilidade, física, química, direitos humanos. Então são todas matérias mais gerais, elas não são muito específicas de nenhuma área, só que elas vão cair para todos os cargos. Então se eu sou biomédica, eu vou ter contabilidade na minha prova. A pessoa formada em física vai ter biologia na prova dela. Então vejam que todo esse conjunto de matérias, né, tanto as que eu falei antes, que são conhecimentos comuns, quanto essas, biologia, física, química, contabilidade, elas são bem gerais, não são específicas de nenhuma área, justamente porque a gente está fazendo uma prova aí para várias graduações que vão concorrer juntas, que vão fazer a mesma prova. Então ela tem que ser equilibrada de certa maneira e não pesar para nenhuma ou outra área, senão vai estar selecionando aí indiretamente uma graduação e não é o objetivo aqui quando o concurso é para a área geral. Já o concurso para perito especialista, que é quando eu falei que ele é dividido em áreas, além daquelas matérias de conhecimentos comuns, a gente vai ter também uma parte da prova, e normalmente é a parte com maior peso, ou com mais questões, ou que as questões valem mais, que é a área de conhecimentos específicos, que esses conhecimentos específicos, adivinhem só, vão ser específicos de cada uma dessas áreas. Então aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu fiz uma prova que tinha conhecimentos gerais, e na parte de conhecimentos específicos tinha biologia molecular, genética, farmacologia, toxicologia, química analítica, são matérias aí comuns, né, para as áreas que estavam concorrendo, que eram biologia, biomedicina e farmácia. Tem a prova ali da engenharia, do engenharia química, engenharia mecânica, que vai cair coisas de engenheiros na parte de conhecimentos específicos. Pessoal de informática vai cair lá, sistemas de informação, banco de dados, não sei o que. Então, a prova de perito especialista, quando o concurso é dividido aí nessas áreas, ela vai ter tanto a área comum, de conhecimentos gerais, quanto a área de conhecimentos específicos, que aí sim, essas matérias, essa parte da prova vai ser específica de cada uma das áreas. Então, eu, na área 11, vou fazer uma prova, a pessoa lá da área 4, por exemplo, de engenharia, vai fazer uma prova diferente, né, que as específicas são diferentes, e assim por diante. E no mesmo edital, pode ser que você tenha aí a oportunidade de escolher concorrer ou para a área geral ou para a área de especialista. Foi o caso, por exemplo, do último edital de Santa Catarina, em 2017, em que, por exemplo, eu podia escolher concorrer na área geral, né, que tinham várias graduações que podiam concorrer juntas, fazendo a mesma prova, ou concorrer para a área de especialista, que aí era uma prova mais específica. No meu caso, eu fiz a de especialista, mas o edital também permitia que eu escolhesse, que eu optasse pela outra área, né, que seria a área de perito geral. Então vejam que, dependendo do estado, dependendo do edital que a gente analisar, ou você vai ter uma prova mais geralzona, que é o caso de perito geral, ou você vai ter uma prova de perito especialista, que aí entram as matérias específicas da sua área, coisa que não tem na prova de perito geral. Então, essa primeira diferença é muito importante. Por quê? Porque a sua preparação, a sua estratégia de preparação, ela vai ser bem diferente dependendo se você está se preparando para perito geral ou para perito especialista. São conjuntos de matérias bem diferentes. Claro que com o tempo de estudo, quanto mais meses, anos de preparação você acumular, mais matérias você vai fechando e aí você se torna apto a prestar qualquer tipo de concurso. Mas quem está iniciando os estudos, é bem interessante pesquisar quais editais você pretende prestar para entender aí se você tem que começar a sua preparação mais geral, né, no caso de querer concorrer às vagas de perito geral, ou se você já tem que incluir na sua preparação as específicas da sua área, que é o caso de quem deseja prestar para perito especialista. Porque são estratégias diferentes, são estruturas de provas diferentes e por isso exigem aí estratégias de preparação distintas, tá bom? E aí, então, o que você vai estudar? O que eu escolho, então, mesmo já sabendo se vai para perito geral, perito especialista? Por onde que a gente começa quando a gente está se preparando aí para a prova objetiva de perito criminal? Eu costumo dizer que a gente tem 3 estágios da preparação quando eu penso em preparação a longo prazo nas carreiras aí da perícia criminal, que é o que normalmente acontece até a gente conseguir ser aprovado. Primeiro que eu falo é a preparação de base, que é quando você vai pegar ali um conjuntinho de matérias que são muito comuns de cair para sua área, para sua carreira. Então, assim, não são todas as matérias de todos os concursos, mas é um conjunto ali duro, né, que a gente fala, um conjunto de matérias que vai cair na maior parte dos concursos.
Primeiro, a preparação de base, na qual a gente deveria iniciar para construir a nossa base aí. Depois da preparação de base, viria o direcionamento, que é quando você já finalizou as matérias de base, você já estudou o que mais cai, e aí você passa a direcionar os seus estudos para um edital, para um órgão em específico. Então você vai adicionar na sua preparação, no seu cronograma, as matérias que não são de base, né, que são mais diferentes, mas que são direcionadas para aquele edital no qual você está focando. E depois do direcionamento, que é o caso dos concurseiros mais avançados, vem a expansão. Então eu já estudei a base, eu já fechei o edital do concurso que eu quero prestar, agora eu vou expandir meu repertório, meu conhecimento para matérias que não costumam muito cair em concurso, mas pode ser que caiam no próximo concurso. Por exemplo, estatística, direitos humanos, matérias que são muito específicas de um ou outro edital, legislação estadual e assim por diante. Então é uma progressão. A gente começa, né, estudando pelo que cai mais, depois você direciona os seus estudos para um edital específico e posteriormente você vai expandindo aí o seu repertório, agregando também as disciplinas que não caem muito. Esse seria o nosso natural, né, o ideal a ser seguido quando a gente está pensando numa preparação de qualidade a longo prazo. Iniciando então pela preparação de base, tudo que eu falei, aquelas matérias que eu citei anteriormente, elas são bem comuns aí de serem cobradas nos concursos de perito criminal. Então, para todas as áreas, se é perito geral, se é perito especialista, é legal pensar em português, direito penal, direito constitucional, direito processual penal, direito administrativo, criminalística, medicina legal e informática. São matérias aí base para praticamente todos os concursos. Dependendo aí se é perito geral ou se é perito especialista, daí também a preparação de base já vai variar um pouquinho. Para perito geral, você pode também acrescentar raciocínio lógico, biologia, química, física e também contabilidade. Mas se é perito especialista, daí você vai ter que buscar quais as matérias então da sua área de conhecimento. No meu caso, por exemplo, eu sou biomédica, então eu adicionaria biologia molecular, genética, quem sabe uma farmacologia, microbiologia, um pouco de química, para já ir criando essa base. E uma dica que eu vou deixar aqui, eu vou deixar o link também na descrição, é que lá no nosso site a gente tem uma área de planos, né, de mentoria de preparação de base. Se você entrar na página desses planos, você vai ver ali listados matérias e tópicos que a gente já selecionou que são mais comuns para essas carreiras. E aí a gente tem lá para perito de biologia, de biomedicina, de farmácia e de química. Caso você esteja querendo focar aí na preparação de base, você pode entrar lá no nosso site e simplesmente copiar o que a gente colocou lá de conteúdo programático, que já vai ser um bom ponto de partida para você. Isso então seria o ideal, né, começar pela preparação de base. Só que aqui entra um adendo, né, quando a gente tem um edital iminente, um concurso que tá para sair, normalmente não vai dar tempo aí de você passar por toda a base antes de começar o direcionamento. Então, esse caso é uma exceção, não é recomendado, né, de forma geral, mas é o que tem, que é já iniciar os estudos pelo direcionamento. Então, por exemplo, tô vendo seu vídeo agora, nunca estudei para concursos, e tá para sair o edital que eu quero prestar. Tá para sair, por exemplo, o edital da Polícia Civil da Paraíba. Não perde seu tempo, vai lá, baixa o edital anterior e já começa a direcionar os seus estudos para esse edital. Então, se a sua intenção é prestar a prova o mais rápido possível, provas que estão para sair, já começa pelo direcionamento. Talvez não dê tempo aí de passar pela preparação de base. Mas quem tá aí com a mentalidade mais a longo prazo mesmo, inicia pela preparação de base, fechou esse conjuntinho básico de matérias, que já é bastante coisa, sendo bem sincera, você começa a direcionar para um outro edital, aí uma prova que você queira prestar. E para fechar, então, uma dica mais aqui em relação à organização dos estudos. Eu citei aqui várias matérias, vocês viram que mesmo a preparação de base tem aí, sei lá, até 10 matérias, né, que são um conjuntinho básico de disciplinas. A dica aqui, gente, é não estudar tudo isso de uma vez, principalmente se você está começando os seus estudos agora. Eu recomendo aí pegar no máximo 4 ou 5 aí, estourando 5 matérias para começar a sua preparação. Então pega ali, por exemplo, português, direito constitucional, criminalística e uma específica da sua área, 4 matérias.
começa por essas 4, vai com calma, e à medida que você for fechando cada uma delas, você vai substituindo, né, adicionando novas disciplinas. Porque não é muito produtivo, principalmente para quem nunca estudou para concursos antes, pegar ali 10, 15 matérias para estudar de uma vez, que vai demorar muito para você andar, né, progredir na matéria, e isso prejudica o seu entendimento. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês sobre o que mais cai nas provas de perito criminal. Como vocês podem ver, depende muito aí se a gente está falando de perito geral ou perito especialista, mas a gente tem sim um conjunto de matérias que são bem comuns em todos os concursos. Depois a gente tem a preparação de base, direcionamento e, por fim, a expansão. Então, minha dica é: respeite aí o seu progresso, comece aos poucos, que eu tenho certeza aí que vocês vão ter muito sucesso na caminhada de vocês. Peguem os links aqui na descrição dos outros vídeos que eu citei e se preparem aí com bastante estratégia. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal e até mais. Tchau!